Paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, comigo a professora Raíssa, nesse segundo trimestre de 2026. Raíssa, paz do Senhor. A paz do Senhor, Manuela, a paz do Senhor a todos os professores que nos acompanham nesse podcast. E vamos para a lição de número 2, né, Manuela? Já estamos aqui nessa caminhada de um trimestre para a glória de Deus. E a lição 2 tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Agora, a Manuela vai compartilhar conosco os objetivos da lição de número 2. Essa lição, ela vai ter como objetivo apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e o terceiro, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Aqui, né, e a lição ela vai tratar muito bem. A gente traz mais essa sugestão didática, né, em relação a cada uma das temáticas, enfim, mas de uma forma geral, né, claro, visando dinamizar a sua aula, professor. E dois pontos que eu acho que são bem relevantes a enfatizar na sua aula, no seu planejamento, na administração da aula, são justamente a relação entre as promessas de Deus e as nossas escolhas, tá? E também nesse processo, né, aqui vai falar de altares que Abrão ergue a Deus, mas nós temos a tendência de erguer altares não ao Senhor, né? Então, eu penso, claro que a lição ela vai aprofundar, né, num contexto em que eu estou colocando Deus no centro. E é o que em todo momento a gente vai ver ao longo da vida de Abrão, né, que depois vai ser chamado de Abraão. Mas é interessante a gente justamente olhar nesse sentido, porque, por exemplo, quando a gente lê, né, ali o próprio Gênesis, nós vamos ver orientações do Senhor, né, ali que nos faz querer ou desejar viver, ou viver e identificar alguns dos mandamentos que a gente só vai ver lá na frente. Então, tudo está interligado. Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver, inclusive, as próprias promessas do Senhor. Então, as promessas de Deus para a nossa vida, ela já está revelada em Sua palavra. É claro que é, Deus pode usar, né, diante dos dons, e principalmente o dom de profecia, usar pessoas para trazer uma mensagem, né, profética de Deus, e aí quando é de Deus se cumpre, mas aqui a gente tá falando mais no sentido de promessas, a lição vai falar, né, vejam que até o que a maneira como Deus fala, né, com Abrão, desde quando a gente vê lá na lição de número um, e começa agora então, a gente vê essa relação de dependência, de confiança. Então, há outras coisas que nós vamos ver. E aí, de fato, explorar a palavra-chave também é importante, mas eu focaria nesse plano de ação mesmo, de pensar. A própria sugestão metodológica da lição traz, né? Refletir se a todas as decisões que você vai tomar, você tem consultado a Deus. Então, esse é um ponto. Né, o que que essas minhas escolhas, qual a relação das escolhas que eu tenho feito? Essas escolhas, elas têm glorificado a Deus ou elas têm realizado os sonhos meus? Não que isso seja pecado, nem nada disso, mas assim, tem sido algo centrado em mim ou centrado em Deus. É muito mais nesse sentido, levando para esse segundo tópico, de modo a levantar
né, ali ter uma vida dedicada ao Senhor em que eu levanto altares justamente ao próprio Deus. Então, seria mais ou menos nessa relação. Raíssa, qual seria a sua orientação, sugestão para essa aula? Queridos, uma aula maravilhosa, que Deus abençoe a cada um de vocês, que consigam passar essa temática de uma forma muito agradável, né? É uma história que agrada, a história dos patriarcas. Eu acho que desde criança nós acompanhamos na escola dominical, estudamos, esses personagens bíblicos mais conhecidos e está apresentando eles na classe de adultos é uma maravilha, né? Porque nós começamos a perceber nuances que muitas vezes passa batido. E aí a história de Abraão vai se resumir justamente naquilo que ele deixa de modelo para nós e de exemplo, que é a sua fé. Desde a sua saída de Ur dos caldeus até a sua estadia em Canaã, né? Ele sempre demonstra em tudo que faz a sua fé e confiança em Deus. Na lição 3, nós vamos perceber que nem todo herói ele é isento de ter medos ou de se equivocar ou de fazer algo que não deveria. E aí, ao chegarmos lá, nós já vamos ter andado uma caminhada. Por exemplo, na lição 2, eu aconselho que você coloque no quadro, do lado esquerdo, você diz assim, o que ele deixou. E aí a classe, depois da lição 1, ele já vai compreender que ele deixou a cidade dele, os ídolos que pertenciam à sua cidade, ele deixou a sua família, ele deixou o seu conforto. Então, ali você convida a turma a participar, lembrando tudo aquilo que Abraão abriu mão, né? Ainda Abraão deixou para seguir a ordem do Senhor. E do lado direito, você coloca o que ele recebeu. Ele recebe uma nação, recebe um nome, recebe uma bênção mundial e recebe a Cristo. Embora comece ele e Sara, havia uma promessa, né, de uma nação surgida dele. E aí eu aconselho, como essa temática, a lição 2 fala que ele volta do Egito para Canaã, eu aconselho você levar um mapa, se possível, com essa trajetória, colocar lá no computador, no slide e passar para a turma, para eles acompanharem o trajeto que foi feito, também é muito interessante. Se você tiver um globo ou um mapa mundi e puder levar para a sala, tem uma dinâmica muito interessante. Você abre o mapa mundi ou, se você tiver o globo, você chama um aluno para participar. Você manda ele fechar o olho, girar o globo ou apontar no mapa qualquer local. Quando o dedo dele parar, você pede para ele abrir o olho e diz assim: você iria para esse local agora sem conhecer, sem saber nada, só porque alguém está mandando? E aí você vai ver a resposta e os risos vão ser engraçados, principalmente se cair no meio do oceano, né, Manu? Com certeza. E você vai dizer que foi basicamente isso que aconteceu. Você confiar em alguém para ir para um lugar que você não sabe onde, largando tudo aquilo que você tem, suas origens, não é? Sua família, seu conforto, sua segurança, porque tudo que remete à nossa família, ao nosso contexto familiar, em regra geral, é para nos trazer segurança, né? Para não ter, não nos sentirmos sós, abandonados. Tira o medo, lança fora o medo, aquele amor que nós temos no nosso reduto familiar. Então, esse convívio ali é quebrado por essa obediência, de ir para um lugar que ele não saberia. E aí, com certeza, gerarão momentos agradáveis com os alunos, até engraçados, dependendo do local que sair. Você vai dizer para eles e mostrar o quanto é difícil sairmos sem um rumo certo, né? E aí você também, eu aconselho os professores, o ponto 1, ele começa já falando sobre o retorno de Abraão do Egito para Canaã. E aí eu aconselho você, professor, ler Gênesis 12, 10, que vai relatar que houve uma grande fome lá em Canaã, né? E por isso Abraão desce para o Egito para peregrinar ali temporariamente. Então não era algo definitivo,
mas sim temporariamente devido àquela fome. Então, caso algum aluno tenha interesse de saber o porquê que Abrão e Sarai foram parar ali no Egito, você vai estar já com essa informação direitinha para passar. Veja bem, aborde com a sua turma que o erro de Abraão de ir para o Egito por medo, porque ali estava tendo uma fome, nós sabemos, aliás, que Deus poderia cuidar deles mesmo em meio à escassez, mas ele por medo vai e desce ao Egito. Você vai enfatizar com a turma a fidelidade de Deus em trazê-lo de volta, né? Permite que ele retorne para Canaã. E aí você pode fazer um paralelo com a sua sala. Esses desvios da nossa fé, esse momento que fraquejamos, né? O que é que me faz sair do lugar da promessa? O medo, a necessidade, os questionamentos. Na lição 3, estou só indo para a lição 3. Hoje eu estou com agonia. A lição 3 fala em paciência. Eu acho que eu já estou com a impaciência. O que faz eu sair dessa rota, desse lugar da promessa? A espera que eu não quero, que eu não suporto, né? Algum problema que surge. Então, você pode fazer essa correlação, esse paralelo com a sua turma e fazê-los refletir se algo no momento tem os afastado da promessa de Deus, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus para a vida de todo o crente, mas em específico a vida dele como aluno. O que ele tem feito, por onde tem ido, sob a direção de quem, né? Quem que ele tem ouvido, quem que ele tem dado ouvidos para obedecer e sair ali daquilo que Deus havia deixado para ele. Então, você pode fazer um ponto muito interessante com a turma nesse momento. Veja bem, outra coisa que eu gostaria que você frisasse, professor, é que esse retorno de Abraão, há um detalhezinho teológico que não pode ser ignorado, né? Quando ele retorna, ele vai falar com o seu sobrinho para que ele escolha, né? Um local, porque os seus pastores estavam tendo ali algumas confusões, e era uma confusão também, irmãos, muito, até mesmo no campo espiritual, era algo muito, digamos assim, pesado. Mas eu acho que os irmãos já se recordam que Deus havia dito que ele iria sair do meio da sua parentela. E o seu sobrinho ali com ele, de certa forma, ainda era sua parentela. A permanência de Ló ali, embora humanamente compreensível, era o seu sobrinho, revela uma obediência ainda parcial. Havia algo específico com ele e a sua esposa, né? Então era preciso que esse último elo que o ligava com a sua família, de fato fosse deixado. E nessas escolhas, nós percebemos que há consequências. Chegamos no ponto 2, onde vai falar justamente das consequências da escolha. Abraão e Ló. Um seguia apenas por vista, enquanto o outro descansa na promessa de Deus. Veja bem, Abraão, ele deu a oportunidade do seu sobrinho escolher primeiro. Ele não tinha medo da escolha, porque ele sabia que aonde ele estivesse, a bênção do Senhor estaria com ele. Então ele não se apressou, ele não quis passar a perna, ele não quis escolher primeiro por medo, por receio, mas demonstra ali que ele não tinha nenhum ressentimento com as últimas situações que estavam acontecendo entre os seus pastores e que ele confiava de que Deus daria o melhor para ele. Às vezes o melhor, você pode frisar com a sua turma, não é aquilo que vemos de tão agradável. Não é a campina verdejante, às vezes o melhor não é aquela água clara que está ali à sua frente. O melhor mesmo é você estar no centro da vontade de Deus. Aonde estiver o desejo de Deus para que você esteja, ali vai estar a bênção do Senhor. Lugares áridos que aparentemente não estariam tão bom, mas na companhia de Deus, nós conseguimos extrair dos piores lugares os momentos mais agradáveis com o Senhor, os momentos de comunhão, de, digamos assim, crescimento espiritual, não é? Então você vai fazer uma interação
com a sua turma. Você pergunta, e aí, classe, Abraão tomou uma atitude sábia? Discuta com a classe essa situação atual, onde agir sábio parece que perdeu momentaneamente, né? Tem coisas que você abre mão, você cede, e para o mundo parece que você perdeu, mas aí você tem que lembrar que você ganha no propósito de Deus. Aquilo não é propósito de Deus para minha vida, então eu não perdi nada. Mesmo que a grande maioria à minha volta olhe e diga assim: meu Deus, que absurdo! Isso seria o melhor. Então você vai fazer com que a sua turma, a sua classe reflita sobre isso. Olha só, queridos, tomar uma atitude sábia é importante e é o que é esperado de nós cristãos. Nós, habitação do Espírito Santo de Deus, precisamos ter consciência disso. E muitas vezes, naquilo que consideram por perda, para nós é obediência. Estamos ali em obediência, porque sabemos que Deus cuidará de nós em todos os detalhes e fará o melhor por nós. Então, nós descansamos na Sua bondade, descansamos no Seu poder, descansamos no Seu cuidado. Obediência. Para finalizar, fize com a sua turma que você vê que Abraão, ele se torna um homem sensível que percebe o perigo espiritual por trás daquela contenda. Então, aquela briga entre os pastores poderia aparentemente ser comum, mas ele percebe que chega o momento em que precisam fazer as suas escolhas. Mais do que preservar pastagens, Abraão deseja preservar a comunhão. A briga em si ali não era nem para alimentar o rebanho. Ele percebia que as coisas ali estavam saindo do controle. E ele pensou: eu preciso ter paz. Eu preciso ter paz. E ele toma essa decisão, né? Em Gênesis, capítulo 13, versículo 8, ele diz: não haja desavença entre mim e você, porque somos irmãos. Veja bem, aqui a fé também se revela no campo relacional, porque alguns de nós equivocadamente falam assim: eu só preciso de Jesus. Algumas pessoas falam isso com orgulho: eu só preciso agradar a Deus, eu só preciso de Jesus. E isso não é verdade. No que se refere a agradar a Deus em detrimento dos outros, sim, eu preciso agradar a Deus. Mas Deus nos chama para viver em comunhão. Somos corpo e fazemos parte de um corpo. E uma mão sozinha não é um corpo. Uma perna sozinha não é um corpo. É uma aberração. Não existe corpo só de mão, não existe corpo só de olho, não existe corpo só de cabeça. Corpo é um conjunto perfeito desse que nós estamos vendo. Então, você precisa mostrar para a sua turma e compreender que muitas vezes abrimos mão de uma guerra, né? De uma vitória declarada para mantermos a paz. Eu acredito que o ponto 3 a falar sobre os altares, eu vou agilizar aqui, que eu estou assando, querida, que eu estou nos Campos Verdes da Suíça, com todo o tempo do mundo. Veja bem, quando chegar na parte dos altares erguidos por Abraão, eu aconselho que você leve um conceito bíblico, do dicionário bíblico Baker ou de qualquer um outro que você tenha, esse é da CPAD, tá bom? Ele diz assim que altares eram lugares de sacrifício e adoração, construído com vários materiais. E continua a descrição de altar. Você pode levar, pode colocar no slide, pode escrever no quadro, pode escrever na cartolina. Fique à vontade, mas deixa fixar também que os alunos olhem, compreendam o significado do altar. E você vê que os principais motivos e significados dos altares de Abraão incluem adoração e invocação, marcos de promessas, gratidão e devoção e um testemunho público. Então, enfatize com a sua turma que a fé de Abraão não era apenas mental, mas era prática. Ela era provada nos embates da vida. Muitas pessoas têm muita fé desde que não enfrentem nada. Quando a luta chega à porta, quando a dificuldade chega à porta, a fé se esvai. Então, esta fé que Abraão nos deixa como modelo e testemunho, ela era uma fé prática, ela era realmente revelada nos momentos de mais dificuldades e lutas que ele enfrentou.
Amém? Amém, né? Então, exatamente diante do que Raíssa traz, é pensar agora. Essa relação que ela foi fazendo, e você, professor, precisa ir fazendo ao longo da lição, a palavra de Deus me traz um personagem bíblico que viveu essa situação nesse contexto. O que que isso tem a ver com minha vida? O que que isso me ensina? Para que que eu tenho que aprender isso, né? Então, e aí é essa praticidade que ela vai trazendo ao longo de cada tópico, né? E eu trouxe como algo mais reflexivo mesmo ali para o final, né? E como um exemplo, ela falando, eu pensei aqui, por exemplo, uma promessa de Deus é termos, né, a vida eterna. Essa é a maior que nós temos e todo mundo sabe, enfim. E aí não necessariamente precisa ser essa, mas promessa de um relacionamento com Ele. E aí é pensar quais têm sido as minhas escolhas em relação às promessas que Deus tem para minha vida, né? O que que eu posso fazer? O que que eu tenho feito? E aí esses altares é exatamente nesse sentido de adoração. Quem eu tenho adorado mais? A Deus ou a mim mesma, aos meus desejos, às minhas vontades? Então, acho que essa é a maior lição que a gente traz, né? Uma das maiores lições que a gente traz nessa lição, principalmente quando Raíssa enfatiza e aqui já dando esse destaque para a gente finalizar, quando a Raíssa diz assim, ele não estava preocupado, ele diz assim, escolha você. Ele não estava preocupado e eu acho que essa é a nossa maior ansiedade, preocupação do cristão, é justamente com esse dia de amanhã, né? E que, de fato, qualquer escolha que nós tomamos, né? Ali a gente vai sempre colocar, de um lado, os pós, né? Os aí, e os contras. Então, a gente vai fazendo, e normalmente aquilo que a gente vê que tem mais benefícios e às vezes esse malefício vai muito mais afetar a minha fé que aquele que eu possa colocar ali aquele peso. Não, mas aí eu compenso de tal forma. E não vai, né? Não acontece dessa maneira. Então, é muito nesse sentido, essa dependência mesmo no Senhor, né? Que a gente vai ver aí ao longo das próximas lições, como Raíssa bem colocou. Então, professor, esperamos ter contribuído com sua aula, né? Desejamos aí que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor.